Vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, capítulo 19, a fé divina e a fé humana, item 12. Vamos proceder à leitura do Evangelho. A fé divina e a fé humana. A fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. É a consciência que tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Até o presente, a fé não foi compreendida senão sob o aspecto religioso, porque o Cristo a preconizou como alavanca poderosa, e porque não se viu nele senão o chefe de uma religião. Mas o Cristo, que realizou milagres verdadeiros, mostrou por esses mesmos milagres o que pode o homem quando tem fé, quer dizer, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode receber seu cumprimento. Os apóstolos, a seu exemplo, não fizeram milagres? Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que se explica em grande parte hoje e que se compreenderá completamente pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo. A fé é humana ou divina, segundo o homem aplique suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio que persegue a realização de alguma grande empresa triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançar, e essa certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem, que crendo em seu futuro celeste, quer encher sua vida de nobres e belas ações, aure em sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e aí ainda se cumprem milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não existem mais tendências que não se possam vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que outrora eram qualificados de milagres. Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente chamou-se de prodígios, e que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor, Paris, 1863. Bom, meus amigos, conosco nesta noite, para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo, os amigos Túlio Campos e Francisco Assis. A vocês aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, bom estudo e boas reflexões. Boa noite a todos presentes. Boa noite, amigos do canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Toda vez que eu venho falar aqui, eu peço socorro ao Pai. Sempre faço uma prece, porque as nossas limitações são grandes. A gente tem boa vontade e peço a Deus que a gente possa tocar o coração de algum, porque a gente não tem nenhuma intenção de grandeza ou de mérito ou de homenagem. O que a gente quer é ajudar. O texto, sendo o último capítulo, o último item do capítulo 19, já falaram, nas semanas anteriores muito sobre esse tema, fé. Então o que a gente vai trazendo aqui fica muito repetitivo. É o último item do capítulo fé. Especificamente, isso vem falar de a fé divina e a fé humana. Kardec vem demonstrar que existe dois tipos de fé. Que para tudo existe fé. A fé humana a gente percebe em todos os segmentos da vida. A gente, quando deita para dormir, a gente tem fé que o despertador vai me acordar.
dependendo do compromisso, né, doutor? A gente coloca 2. A gente não tem tanta fé em um despertador, não. A gente tem fé que o sol vai aparecer como todos os dias. A gente tem fé que o motorista do ônibus vai aparecer e eu não vou perder o meu trabalho. A gente tem fé que o padeiro vai fazer o pão. A gente tem fé em todos os segmentos da vida quando se trata em fé humana. Para tudo é preciso ter fé. Meu vizinho esses dias plantou um pé de abacate no passeio e eu não tive muita fé naquilo não, sabe? Ah, essa terra aqui é ruim, não dá nada. E não é que o pé de abacate cresceu rapidinho e começou a dar abacate. Até na fé humana, nos aspectos materiais, a gente falha muito. E eu fiquei num pesar de não ter plantado aquele pé lá no meu quintal. Falei, nossa senhora, eu gosto tanto de abacate e agora eu estou lá tentando fazer uma muda. E mesmo quando se trata de fé humana, a gente aplica às vezes as questões, as razões. No mesmo caso que eu estou falando do pé de abacate, falei, não vai plantar, não vai plantar. Em alguns casos não pega, porque tem que ter, de certa forma, uma razão, uma lógica. Não é todo caroço, não é toda semente que eu vou plantar que vai nascer. Eu vou colocar um caroço em cima aqui dessa pedra e vou rezar que isso vai nascer. Aí já começa a misturar, né, a fé divina. Ô meu Pai, ô meu Deus, eu confio tanto no Senhor, isso tem que tanto brotar. E o que Jesus nos recomenda nesse sentido? Que não podemos tentar a Deus. Não foi o que o diabo pegou e levou o Cristo lá para o alto do templo e falou assim, ó, se tu é filho de Deus, se jogue daqui para que os anjos o socorram. E Jesus fala, não podemos atentar a Deus, é o que também está escrito. Mas para tudo, tanto para a fé humana quanto para a fé divina, tem que ter também uma certa lógica, uma certa razão. A minha menina essa semana estava com uma pulseirinha amarrada no braço. Aquelas que as pessoas amarram para que possam alcançar um milagre. Falei, que isso, minha filha? Para que você amarrou essa pulseirinha? Não, papai, isso aqui é porque eu fiz um desejo. Quando arrebentar, eu vou alcançar. Isso não tem lógica nenhuma. Isso aí é apenas uma crença. A não ser que aquela pulseirinha venha me lembrar do meu desejo, da minha vontade. Eu amarrei uma pulseirinha no meu braço e eu tenho um desejo de passar numa prova. Aí eu vou lembrar toda hora que eu preciso estudar, porque a pulseirinha está me lembrando. Eu acredito que essa ideia da pulseirinha surgiu aí. Amarra no seu braço, porque toda hora que você olhar, você vai lembrar. E você vai se dedicar, você vai lutar e você vai buscar o que você quer. Vai ter empenho. Não é só porque ela vai arrebentar, ou só porque eu comprei ela, ou porque eu amarrei no braço, ou porque eu fiz uma prece. A pulseirinha vai me lembrar que eu preciso estudar. Então, para tudo precisa ter uma certa lógica. Até quando vamos falar da fé divina, Kardec vem trazer uma ideia, uma suposição, porque o Espiritismo ele é experimental. Falar que está trazendo, confirmando e explicando um milagre é um pouco difícil. Ainda, em alguns aspectos. O Espírito existe? Teve reunião de materialização. Provou que o Espírito existe, o Espírito foi materializado, inclusive teve alguns que pesaram o Espírito. Mas prova para mim, dentro dos termos técnicos e científicos, como que isso aconteceu. É difícil, é por isso que é algo experimental. Explicar um milagre. O que os Espíritos vêm dizer que é um fato natural e que precisa de 3 fatores, o material, o espiritual e um elo. Esse elo é o fluido.
E esse fluido, alguns médiums de materialização, alguns médiums que possuem esse fluido com mais facilidade, favorece esse milagre, esse acontecimento. Porque essa energia vai permitir esse elo do mundo espiritual com o material. Isso vai acontecer de que forma? Vai materializar, vai desmaterializar, vai multiplicar, vai dar cheiro, vai ter luz, vai ter som. Nossa, eu vi um espírito. Não, movimentou um objeto. Eu escutei um espírito falar. Porque existe ali algum fluido de algum médico que favoreceu aquele acontecimento. Mas isso tem diminuído muito. Por que tem diminuído muito? Existia um médium em Belo Horizonte chamado Leão, anotei o sobrenome dele aqui, Zalion. Ele era um médium que tinha uma mediunidade tão espetacular que se uma pessoa que tivesse um machucado, uma ferida na pele, ele colocasse a mão e fizesse uma prece, mentalizasse, aquela ferida cicatrizava. Um médium muito conhecido em Belo Horizonte, depois pesquisam aí. E começou a juntar muitas pessoas no centro espírita querendo ver ele fazer isso. Mas as pessoas não queriam estudar, não queriam evangelho, não queriam aprender. E ele parou de fazer isso. E perguntou para ele, por que você parou, Leão? Isso é tão legal. Porque a gente quer ver, né? A gente é curioso. E ele falou assim, não, eu parei porque já existe médico, já existe dermatologista. E eles fazem essa cura. E a resposta dele é tão interessante que se a gente for analisar os fenômenos espirituais, os milagres, na época de Kardec, eram muito mais do que agora. Por que agora não tem mais? Porque a ciência desenvolveu. Porque o mundo da medicina, a biologia, os laboratórios químicos desenvolveram muito. Antigamente a gente não tinha recurso. Você ia lá na benzendeira, estou com um problema assim, assim, vinha o anjo, vinha o espírito de luz e orientava ela, toma tal chá, toma tal rama. Porque a medicina era muito fraca, então os espíritos de luz eles compensavam isso. Hoje não, hoje a medicina é muito avançada. Você faz um exame, você descobre, você vai lá tomar remédio. Não temos mais a necessidade da interferência no mundo espiritual como era antigamente. É isso que eu estou querendo dizer. Tem diminuído muito isso. Mas, fazendo aí um paralelo entre a fé divina e a fé humana, a gente pode somar as duas. Eu não sei nem que nome eu posso dar a isso, fé divina e fé humana, mas as duas podem trabalhar junto perfeitamente. A fé divina, ela teve o principal objetivo que o Cristo teve, foi de nos ensinar a imortalidade da alma, a imortalidade do espírito. Fazer com que a gente acredite nisso. Essa é uma das principais objetivos e a maior da fé divina. Não era multiplicar pão, não era transformar água em vinho. Mas é muito difícil acreditar nisso. O Cristo queria nos convencer que se fôssemos bons, caridosos, se a gente acreditasse na lei do Pai e cumprisse ela, a gente teria o mundo espiritual lá em cima, uma cidade linda, porque o Espírito é eterno. E para isso ele utilizou de alguns recursos, alguns milagres, para que ele pudesse ser mais convincente. Multiplicação de pão e muitas outras coisas, para que ele pudesse ser convincente. E alguns milagres, né, gente, a gente é até um mal entendido. Mal entendido. Tem uma piada, o doutor Francisco, que uma irmãzinha da Igreja Católica, as irmãs de caridade, estava dirigindo seu Fusquinha, o Fusquinha acabou a gasolina. E ela não tinha um galão para comprar gasolina, e ela olhou dentro do Fusca, a única coisa que ela achou foi um pinico. Vai ter que ser o pinico, eu preciso que o carro funcione. E fui lá no posto de gasolina e pediram para colocar a gasolina no pinico. E vem ela caminhando com aquele pinico na mão, cheio de gasolina, né, amarela. E quem não viu ela saindo do posto, olhou para aquilo e falou assim, estou acreditando. Ela vai colocar aquilo aonde?
E ela abre o tanque do Fusca, derrama a gasolina ali dentro. E as pessoas olham e falam assim, ó, ela fez xixi no pinico e jogou no Fusca? Ah, eu vou parar para ver se o Fusca funcionar. E ela liga o Fusca e sai andando. E as pessoas olham e falam assim, nossa, isso é um milagre. Foi mal entendido, né? E um milagre desse é melhor do que transformar água em vinho. Do preço que está a gasolina, já pensou? Eu faço um xixi no pinico, jogo no carro, o carro sai andando. Então é um mal entendido, às vezes. A gente atribui aquilo a um milagre. Mas, voltando ao assunto sobre a fé humana e a fé divina, existe um momento em que ela se mistura e que ela se relaciona. Porque se a gente tivesse fé no que o Cristo ensina, a gente transformaria o mundo hoje, agora. Mas a gente não tem fé. Porque se a gente falar assim, não é preciso mentir, não é preciso roubar, não é preciso matar. Basta que sejamos caridosos, que a gente possa distribuir o que a gente tem excedente, que a gente estenda a mão. Essa utopia seria a transformação do planeta. Basta que cada um faça a sua parte. Cada um faça o seu trabalho bem feito. Não é preciso que ninguém fiscalize. Não é preciso que ninguém determine nenhuma lei. O mundo se transformaria. Basta ter fé nessa ideia. Mas a gente não tem. Eu junto e junto, com medo de que vai me faltar lá na frente. E quando eu me decido me tornar um grande líder, um político, uma pessoa influente, quando eu chego lá no poder, bem intencionado, eu falo assim, eu estou aqui, eu vou favorecer o meu lado. Eu não quero dividir e repartir, porque eu estou com medo. A gente não confia na promessa do Cristo, que se formos todos fraternos, não vai faltar nada. E aí, eu venho trazer aqui um relato que está no livro Pontos e Contos. O Cristo multiplica o pão para a turba faminta. E aquilo foi tão maravilhoso, porque o Cristo atendeu a principal necessidade, que é a fome. A gente, quando fala de fome, de encher a barriguinha, convence muito. E as pessoas ficaram maravilhadas com aquilo. E depois de todo mundo ter comido e bebido, e vendo o Cristo ali, no meio da turba, homem bonito, vento bater nele, as pessoas ficaram impressionadas. E chegou diante dele uma grande autoridade de Roma. E pediu, pessoal, escuta aqui, eu tenho algo a dizer. Esse homem aqui é o Messias. Ele é o grande líder. Ele vai fazer a grande revolução. O senhor é ou não é? E o Cristo, sim, sou. Estou resumindo, tá, gente? O capítulo lá chama O Programa do Senhor. Aí, ele faz uma pergunta para o Cristo. Em que alicerce será estabelecido a nova ordem? Isso é uma pergunta para o Cristo. Você não é o príncipe? Você não é o rei que vai estabelecer uma nova política, uma nova ordem? E o Cristo disse, em obrigação de trabalho para todos. Observa aqui. O que o Cristo quer nos convencer, que a gente tenha fé. Esse é o programa dele. E o homem perguntou, instituir-se-á, porém, uma organização hierárquica? Vai ter hierarquia nessa instituição, nesse seu reino? Como não? Assentou o mestre sorrindo. Qual a função dos melhores? Porque ele se achava melhor, né? Aquele homem. Ele era uma grande autoridade, ele estava querendo saber o lugar dele naquela instituição que o Cristo ia criar. Melhorar os piores. Olha a resposta do Cristo. Os melhores vão melhorar os piores. E a ocupação dos mais inteligentes? O Cristo respondeu, instruir os ignorantes. Senhor, e os bons? Que farão os homens bons dentro do novo sistema?
ajudarão aos maus, a fim de que estes se façam igualmente bons. Olha a lógica, muito singela, muito simples. É porque a gente não tem fé nisso aqui, a gente não acredita. E o encargo dos ricos? Amparar os mais pobres para que também se enriqueça de recursos e conhecimento. Os ricos amparar para que as pessoas também se tornem ricos de recursos e reconhecimento. Não é eu dar tudo que tem para os pobres, é eu ensinar o pobre também a ser rico. Mestre, tornou a perguntar Melebel, era o nome da autoridade, desapontado. Quem ditará semelhantes normas? Quem que vai criar essas regras, essas leis? O amor pelo sacrifício, que florescerá em obras de paz no caminho de todos. Porque ele, sendo autoridade, sendo acostumado com hierarquia, com leis, com exército impondo regras, ele perguntou: quem é que vai escrever essas regras? E o Cristo diz: o amor pelo sacrifício, que florescerá em obras de paz no caminho de todos. É uma utopia? É uma utopia. Mas se a gente acreditar, a gente transforma o mundo hoje. E aquilo que é fé divina, que nós buscamos o reino do céu no mundo espiritual, ele passa a existir na Terra. É por isso que se mistura. Aí nós vamos encontrar a verdadeira regeneração do planeta Terra. E a autoridade Melebel pergunta: e quem fiscalizará o funcionamento desse novo regime? Porque se ninguém vai escrever, quem vai fiscalizar? Como que funciona isso? E Jesus: a compreensão da responsabilidade em cada um de nós. Ninguém vai fiscalizar, é cada um com a sua consciência. É cada um com a fé, com a certeza que vai dar certo, vai funcionar. Somos um pelos outros. Ninguém precisa me dizer o que eu preciso fazer. Basta seguir o programa do Senhor. Basta seguir o Evangelho. Basta seguir o seu exemplo. Senhor, como tudo isso é estranho, disse Melebel. Desejavas dizer que o reino diferente presidiria de palácio, exércitos, prisões, impostos e castigos. Olha aqui. Ele queria que o líder espiritual, que é Jesus, trouxesse todas aquelas coisas que os líderes materiais já haviam trago. Exército, palácio, prisões, leis, castigos. É o que a gente espera. Essa é a nossa fé. Quando a gente tenta aplicar o Evangelho, a gente quer enquadrar o nosso ponto de vista no Evangelho. Eu aprendi essa semana com a Haroldo outro dia, isso chama espírito de sistema. A gente não quer deixar de acreditar em algo. A gente quer pegar todas as filosofias e todas as ideias e encaixar na minha ideia. O Haroldo até dá um exemplo. Todo mundo tem 1,60 m. E quem é maior? A gente corta. E quem é menor? A gente estica. Então a gente tem que abrir a mente. Melebel aqui queria um novo reino, mas queria que esse reino fosse como todos os outros lá atrás. Ele não queria um novo programa. Um programa onde basta consciência, iniciativa, basta o amor, a caridade. Então ele diz aqui, né, que achava que teria palácio, exército, prisões, impostos e castigos. E Jesus concluindo: sim, dispensará tudo isso e reclamará o espírito de renúncia, de serviço, de humildade, de paciência, de fraternidade, de sinceridade e, sobretudo, do amor que somos credores uns para com os outros. Olha aqui, não precisa de palácio, nem de prisão, nem de impostos. Precisa de renúncia, serviço, humildade, paciência, fraternidade e, o mais importante, o amor que somos credores uns para com os outros. Nós não amamos o próximo e nós não temos fé que esse amor vai transformar o mundo, porque se tivéssemos fé, esse programa seria colocado em prática há 2000 anos. Nós não temos essa fé. É por isso que o Cristo fala que a fé é do tamanho de uma semente de mostarda vai transformar tudo.
Você pode falar com aquele monte, monte sai daí, vai para lá, o monte vai. Arbusto, sai daí, o arbusto levanta e vai para outro lugar. Mas essa montanha, ela é simbólica, ela é uma montanha de defeitos. Ela é uma montanha de coisas que não queremos abrir mão. E a raiz, que todo mal possui raiz, como um arbusto. A gente não quer tirar essas raízes dos nossos corações. A gente não quer acreditar na promessa do Cristo. E o Cristo concluindo, e a nossa vitória permanecerá muito mais na ação incessante do bem, com o desprendimento da posse. Na esfera de cada um, é cada um fazendo o seu, que nos próprios fundamentos da justiça até agora é conhecidos no mundo. Não é a justiça, não é a lei, não é o político, não é o presidente, não é o juiz, não é o policial. É a consciência de cada um. E é principalmente desprendermos um pouco da posse. É abrir um pouco mão. Ah, mas tem que matar porque me furtou, me roubou. Não é a hora de me reajustar do mal que eu fiz em outras vidas? Será que eu não dei tanto prejuízo às pessoas? Não é a hora de perder um pouco? Não é a hora de acolher? Então, essa é a mensagem que eu queria trazer. Que a fé divina e a fé humana, elas podem trabalhar junto. E quando a gente acreditar nisso, o mundo vai se transformar. Doutor? Boa noite a todos, aos amigos aqui presentes, aos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Túlio, antes de mais nada, é uma honra estar compartilhando com você aqui essa mesa de estudos. E o tema é por demais desafiador. E, como você disse, é o último item do capítulo, de um capítulo que se encerra, né, com o estudo de hoje. E para falar aí da fé divina e a fé humana, você já deu bem a sua definição do tema, inclusive ilustrando aí de forma muito exemplar e que nos leva a meditar acompanhando o raciocínio que você desenvolveu. Então me resta aqui às vezes reforçar alguma conceituação do tema a ser estudado, que estamos tratando da fé divina e a fé humana. Então vamos entender primeiro o que é a fé, não é isso? Tem todo um estudo já precedente aí do início do capítulo que bem definia, mas acho que não custa repetir a conceituação. O que é a fé, afinal? Os estudos, autores, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade, procura então dar uma conceituação a nosso entendimento. Então, sobre fé. Embora não se possa definir a fé, entendemos-la como a força que nasce com a própria alma. Ela é inata ao próprio ser humano, ao espírito. Certeza instintiva da existência de Deus. Então, a gente começa a desenvolver esse raciocínio sobre a fé. E ela também, a gente pode ter uma ideia de que com certeza, a garantia do que se espera e a prova das realidades invisíveis. Está lá em Hebreus capítulo 11, em resumo, com essa conceituação. É a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de se atingir um fim. Então, nessa conceituação de fé, nós vamos aplicar essa conceituação no que seria aí o entendimento de fé divina e fé humana, que o Túlio coloca aqui como de possível exercício de forma conjunta, tal qual explanou aí para nós. Mas de início, como um raciocínio sobre a fé humana,
ela pode ser, então, vista como fé humana ou divina, segundo o homem aplique suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. Aí, então, se tem um direcionamento, é fé humana ou é fé divina? É crença nessa ação humana ou na certeza da ação do Criador? Aí, fé divina, fé humana. E essa certeza também, ela há que ser distinta. A forma de demonstração ou mesmo crença verdadeira, onde nós vamos distinguir a fé da presunção. E aí pensa-se assim, fé é aquela pessoa, quando a pessoa repete ali insistentemente, fala e conceitua, enfim, fica na teoria da definição do termo que é fé, que é crença em algo, é convicção, é certeza. Mas essa fé exige, então, para a sua efetivação, ela vai exigir a ação que parte de nós, né? Como na lição que você ilustrou aqui, onde se espera a ação de cada um. Não é aquela coisa pronta e que basta eu acreditar que vai acontecer. Eu tenho que fazer acontecer. Primeiro eu tenho que acreditar nesse potencial, nessa possibilidade. Acreditar no próprio poder divino transformador. E como você disse aqui no início, sobre a possibilidade da cura, que vai depender de 3 fatores, um deles seria o elo, que é aí figurado como o médium, que ali, através dos fluidos. Então, a gente, ao estudar o poder da fé, vê que esse poder é aquele que a um grande poder fluídico normal junta uma fé ardente. Então nós já temos aí o fluido e a fé ardente, podendo operar pela vontade dirigida de quem tem essa faculdade fluídica, dirigida para o bem, e operar fenômenos de cura e outros que em outra época, como aqui está na própria leitura, passariam por prodígios, e que não são senão as consequências de uma lei natural que Deus nos dotou. E quanto mais evoluído essa pessoa ao qual o senhor está dizendo aí, maior o fluido, maior a capacidade de transformação, de acontecimento do milagre. Por isso que o Cristo o faz com tanta facilidade e em tamanho tão grande, né? O milagre dele, ele chegava com o espírito, sai desse corpo obsediado. Ele saía. Vai eu conversar com o espírito. Ele vai sair rindo de mim, vai demorar horas e horas para que eu consiga doutriná-lo. Então, esse poder depende muito da evolução do espírito. Sim, o grau evolutivo, o grau evolutivo, ele advém de 2 fatores que devem ser conjugados, que é o conhecimento intelectual, né? O progresso intelectual, e também o progresso moral. No dizer aí do Emmanuel, no Consolador, diz que são o amor e a sabedoria, são as asas da evolução. Amor aqui como caridade, como progresso moral, e sabedoria, o conhecimento. Então, amor e razão em alguns casos. E nós temos a própria exortação aí da espiritualidade, quando nos diz: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo mandamento. Então esse amor e essa instrução, esse conhecimento, essa luz, conjugados, vão resultar na evolução. E essa evolução, dado o seu grau cada vez mais elevado, facilitará a ocorrência desses fenômenos tão naturais que, para quem não conhece, então, tem como questão miraculosa. E que nada mais é do que a ação das leis naturais. Mas falando ainda
da questão da conceituação fé, para a gente, vamos dizer assim, ter uma noção e começar a refletir sobre o que é a fé, o poder da fé. Na obra O Consolador, na questão 354, Emmanuel coloca: poder-se-á definir o que é ter fé? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. E nós dissemos que nós já nascemos com vamos dizer assim, essa questão inata, já vem conosco, é instintivo, né? Todos nós já temos esse instinto da crença no transcendental. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. E ainda chama atenção para o seguinte: conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Ora, de eu creio para eu sei, está aí a questão do conhecimento. É você conhecer, é você ter a certeza porque conhece. E não apenas ficar aí na questão, até quando eu falo eu sei porque conheço, então eu fui atrás desse conhecimento, eu agi. Eu não fiquei aqui quieto apenas afirmando eu creio, eu creio, eu creio. Eu fui atrás, eu agi, então eu trouxe esse eu sei, eu aprendi, eu vi como é, eu fiz, eu questionei. Então muitas das vezes essa fé, ela se mostra cada vez mais substancial quando nós questionamos. Nós temos que questionar. Esse vamos dizer assim, uma das características divinas que nós temos, seres humanos, de ir atrás do conhecimento, ir atrás dessa luz, nos guiarmos por ela e termos essa certeza do que é cada coisa, cada detalhe. E é essa certeza, essa convicção, esse convencimento próprio é que vai nos levar à afirmativa. Sair de eu creio para eu sei. Que eu creio, eu vou aceitar de qualquer forma, né? Nós temos até aqui a questão da fé cega e a fé raciocinada. A fé cega é simplesmente eu creio, a fé raciocinada é eu sei. Por quê? Então a gente faz essas pontuações aí para reflexão. E mesmo essa fé, essa convicção, nós às vezes temos os casos em que se tem a fé e a presunção, e são diferentes. A fé verdadeira, ela se alia à humildade. É o próprio Evangelho, é a própria lição do Cristo, né? É a humildade como base de todo o ensino evangélico. Mas uma humildade a contento de não te deixar assim, cabisbaixo a tudo, aceitando a tudo. É uma humildade de resignação, de ressignificação, humildade de aceitar o que você ainda não sabe, não conhece, ou o que você suporta, e dar um novo rumo a partir dali, de acordo com esse seu conhecimento adquirido, de acordo com a sua visão de positividade de todos os fatos que ocorrem na sua vida, que ocorrem conosco, na nossa vida. Então, essa fé verdadeira se alia à humildade, coloca na confiança em Deus mais do que em si mesmo. Então, confiamos em Deus mais do que em nós mesmos. Somos capazes? Sim. Cristo bem afirmou que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, você acabou de dizer, Túlio, diríamos a um monte, mude de lugar, e ele mudaria. Claro que aqui, você bem deixou claro, é simbólico, porque todo o Evangelho, vamos dizer assim, é ministrado em parábolas, que são figuras, vamos dizer assim, alegóricas, para nos fazer entender melhor. Claro, é impossível, pela própria lei divina,
que eu determine a um monte, a uma montanha, que é uma constituição física, matéria, que ela saia dali e mude para cá. Não vai acontecer isso, porque as leis de Deus são perfeitas, elas são irrevogáveis. E ali a lei da física vai prevalecer vamos dizer assim, considerando a massa daquele monte, a lei da gravidade, ele não vai sair dali com essa determinação minha. Mas a alegoria, sim, é um monte de problemas que eu tenho e que, se eu tiver fé o suficiente, eu digo, saia daí e mude de lugar. Agora, isso depende de mim, da minha iniciativa, de ir e começar a demover esse monte, daquele lugar que me incomoda. É ultrapassar essa barreira do comodismo. É não ficar só no eu creio, eu creio, eu creio. Eu sei, então para eu saber, eu tenho de ir atrás. Então, só fazendo aqui o complemento da diferenciação entre a fé e a presunção é menos fé e mais orgulho. Então, aí você vê assim, você fala para a pessoa, mas que pessoa presunçosa, quer dizer, que sujeito autoconfiante demais, né? Não, ele está desafiando aí coisas que eu não faria. E às vezes a pessoa vamos dizer assim, no intuito da fascinação, realmente se vê ali numa posição de orgulho muito mais acreditando em si do que em Deus. Então aí vem de novo a questão da fé divina e a fé humana, que conjugadas transformam o mundo, sem dúvida. Mas estou falando que tem que acreditar. Não é mais uma suposição acreditar. Já parou a pensar, gente, o tamanho da fé de quem inventou o telefone? Disse, não, eu vou conseguir comunicar através de um fio. Quanta crítica esse homem não teve? Quanta dificuldade, quanta pesquisa e estudo? E de onde ele tirou essa ideia? Que fé é essa? E quando ele testou o telefone pela primeira vez, quem o ouviu do outro lado, falou, eu estou te ouvindo, mas ainda não acredito. A fé é de quem criou o avião, de quem inventou a fotografia. Se fosse falar isso lá atrás, hein? Eu falei assim, é tudo louco. Quem criou o computador, a energia elétrica, se não acreditar, você não consegue. Tem um amigo que nós conversávamos muito sobre fé, sobre religião, e ele se achava menos inteligente do que muitos do nosso grupo de trabalho. Mas quando ele compreendeu que a fé é como uma lupa no sol, o sol está aqui batendo em todos nós, mas quando você coloca uma lupa, vai passar por aquela lupa, vai queimar. Se pôr no papel, pega fogo. A fé é uma lupa. E que se a gente ter fé e a gente dedicar, a gente consegue. Ele passou a estudar. Estudar. E a pessoa assim que no começo nem ele tinha fé, hoje ele é o delegado no estado do Paraná. Hoje ele é um delegado. E do grupo, ninguém fala assim, não. E ele acreditou nele, correu atrás. Onde que eu estou querendo? Estou demonstrando exemplos de que pessoas que se achavam inferior se esforçaram a ponto de conquistar algo que os inteligentes não conquistaram. Porque os inteligentes não tiveram fé nem neles mesmos. E hoje, esse meu amigo é exemplo, é modelo. Poxa, ele dedicou tanto, ele conseguiu, eu também posso. E todos nós podemos. Todos nós podemos. Essa é um dos grandes objetivos do milagre, que o milagre a gente quer entender como. Como que fez o milagre? Como? Quando na verdade a gente tem que perguntar o porquê. Por que do milagre? Por que o Cristo multiplicou o pão? Ele quis nos mostrar que um pouquinho de cada um ali, seria o suficiente para que Deus fizesse a sua parte e milhares de pessoas comessem. E sobraria muito depois daquilo. Cada um tem que dar uma contribuição um pouquinho. Porque não foi o que aconteceu lá? Um deu um pedaço de pão, um deu um pedaço de peixe. Por que o Cristo expulsou os demônios e aqueles demônios caíram nos porcos, os porcos caíram e morreram? Por quê? Não é como. Mas é impossível os espíritos caírem nos porcos. Como que isso acontece? Um espírito entrar num porco? Por quê? O espírito fala assim, Senhor, eu vejo em ti autoridade.
não me manda para as trevas. Eu posso entrar nos porcos? O Espírito fala com ele, fala assim, pode. E aqueles milhares de espíritos entraram nos porcos e os porcos morreram. O porco aí é simbólico. A gente fala, não jogue pérolas aos porcos, o Evangelho fala. Aí você vai ver que o filho pródigo, quando abandona Deus, ele vai comer com os porcos. E o demônio pode viver entre os porcos. É essa a lei. É o que o Cristo quis ensinar. E depois que o Cristo tira o demônio do homem, ele fala assim, preencha o teu coração. Não deixa a casa desabitada não, tá? Porque aquele demônio que foi embora, ele pode voltar com outros 12, outros 7, ainda pior. Então, por que o Cristo fez aquele milagre? Para nos ensinar que se eu sou porco e eu não busco Deus, eu vou viver obsediado. O mal vai me achar. E que se o mal sair de mim, pela bênção do mundo espiritual, é preciso que eu preencha o meu coração com conhecimento, para que o mal não volte. É o porquê. Por que o Cristo transformou água em vinho? O Pedro ficou revoltado. O senhor está incentivando a embriaguez? Falei, Pedro, tu conhece a alegria de servir um amigo? Transformou água em vinho porque ele queria fazer a alegria de um amigo. Queria demonstrar a fraternidade, o carinho com aquela pessoa que estava em dificuldade num casamento cheio de convidados e não tinha mais a bebida. Não é como acontece o milagre, é por quê. E quando a gente compreender isso, nós vamos alcançar o maior milagre de todos, que é a transformação de si próprio. É o que o Cristo quer nos ensinar. Cada um de nós temos a capacidade de nos transformar. Todos nós temos esse poder dentro de nós. Basta ter fé. É esse o grande ensinamento do Cristo. Muito obrigado a todos pela compreensão, pelo tempo que extrapolou. Agradeço aos amigos internautas e uma boa noite.